Não confunda liberdade com libertinagem. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para o estudo do livro de Judas, da carta de Judas. Mas antes é necessário, então, reforçarmos nossos pedidos, que é que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com seus familiares e amigos, através aí das plataformas do YouTube e Spotify. Pedimos também para que você adquira uma Bíblia, a Bíblia 365, porque através dela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Pedimos também para que você participe de pelo menos um dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas e as nossas escolas bíblicas aos domingos. Então você pode ver na descrição desse estudo os dias, temas e horários de cada um desses estudos. Queria compartilhar então com vocês Judas, do versículo 1 até o versículo 4, que diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Preciso, antes de compartilhar aqui algumas coisas a respeito do que lemos, um breve panorama aqui de Judas. Então, primeiro, esse Judas, como está falando aqui, é irmão de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Então, Judas e Tiago eram irmãos de Jesus. Esse Judas não é Judas Iscariotes, mas Judas, irmão de Jesus. Judas, irmão de Tiago. Tiago, líder da igreja ali em Jerusalém. Então, esse aí é o autor da nossa carta. Outra coisa que preciso destacar aqui também é a respeito do local onde ele tem escrito. Então, sabemos que Tiago ficava ali em Jerusalém, né? Então, muito provavelmente, ele também estava ali, mas nós não temos certeza de nada, porque essa carta não nos dá pista alguma de onde ele está. Então, a gente vai por onde está Tiago. Outra coisa que precisamos falar é a respeito da data. Então, essa carta de Judas é bem parecida com 2 Pedro, e 2 Pedro cita Judas. Então, muito provavelmente, essa carta foi escrita antes de 2 Pedro. 2 Pedro que foi escrito ali, provavelmente ali do ano 63 a 68, 64, alguns colocam 65, né? Entre 65 e 68, a escrita de 2 Pedro. Então, essa carta provavelmente foi escrita antes e era de conhecimento de Pedro. Então, provavelmente aí, sendo escrita aí no início da década de 60. Mas você pode ver isso lá no estudo que fizemos ali, 2 Pedro capítulo 1, que a gente faz também um breve panorama. Outra coisa que a gente gostaria de destacar, e aí eu vou ler a respeito do propósito dessa carta de Judas. Então, mais uma vez, vou compartilhar aí com os irmãos no sentido de querer incitá-los a adquirirem uma Bíblia de estudo. Então, não apenas a Bíblia 365, mas também uma Bíblia de estudo, e a Bíblia de estudo NVI fala a respeito do propósito, então, dessa carta. E ele fala que
embora Judas estivesse muito ansioso para escrever a seus leitores a respeito da salvação, achava que, pelo contrário, devia adverti-los a respeito de certos homens imorais que circulavam entre eles e pervertiam a graça de Deus. Então, esse aqui é esse propósito inicial. Não vou ler todo o propósito que está aqui no comentário, mas apenas esse que é do nosso interesse. Então, o propósito de Judas, então, é prevenir a respeito daqueles que entraram e estavam tentando trazer um comportamento diferente do comportamento, então, pregado pelos apóstolos. A motivação para os nossos comportamentos é a gratidão, como já falamos aqui em vários dos estudos. Então, a primeira coisa é entendermos, ele fala aqui no versículo 3, né? Então no versículo 1 aí, e 2, que é a introdução da carta, onde ele se identifica, fala de quem que ele é irmão, e falamos aqui há pouco, então, a respeito da autoria. Então agora ele vai falar aqui no versículo 3 que tinha, embora estivesse muito ansioso para escrever-lhes a respeito da salvação que compartilhamos. Então ele não vai escrever a respeito da salvação, porque a salvação também, já de uma certa forma, era bem conhecido na época deles, e foi bem escrito por Paulo e por todos ali os apóstolos, discípulos ali do Senhor, que está escrito, e você pode ver assim de forma bem clara e objetiva, em Colossenses capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 23. Então você pode ouvir e buscar aí o nosso estudo de Colossenses capítulo 1, que a gente fala a respeito desse tema, que é a respeito então da salvação, e que a salvação ela é pela graça, a salvação ela é de graça. Na salvação o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar, e nós não temos como acrescentar nada na nossa salvação. Por isso o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar, mas ele não vai abordar isso. O que ele vai abordar, e ele vai continuar falando, ainda continuando no versículo 3 aqui, é que senti que era necessário escrever-lhes, instruindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Então essa fé que tem a ver com o sacrifício suficiente de Jesus, mas que tem a ver também com a nossa motivação, que é a gratidão pelo sacrifício de Jesus, que foi tão caro esse sacrifício dele, que não há dinheiro no mundo que possa comprar, pagar pelo que ele fez por nós. Nós não conseguimos pagar ou demonstrarmos gratidão suficiente a Jesus Cristo pelo que ele fez por nós. Então a única coisa que a gente pode fazer é querer demonstrar essa gratidão. Mas quando nós demonstramos também essa gratidão, os beneficiados com essa gratidão somos nós mesmos. Então a gente vai sendo liberto pela palavra do Senhor, liberto através do conhecimento, então, desse sacrifício suficiente de Jesus. A gente procura viver uma vida de gratidão, e quando a gente procura viver essa vida de gratidão, as pessoas que são mais beneficiadas por essa vida de gratidão somos nós mesmos. A nossa gratidão vai refletir no outro, né? E já falamos também que o evangelho necessariamente precisa passar pelo outro. Então não tem como sermos alcançados pelo evangelho e esse alcance, essa transformação, esse conhecimento não tocar na vida do outro. Ele necessariamente tem que tocar, tem que passar pela vida do outro. Então, ele vai falar a respeito, né, vai continuar falando aqui, no versículo 4, que certos homens cuja condenação já estavam sentenciados há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. E então ele vai falar a respeito da forma, da conduta da vida dessas pessoas, como que essas pessoas têm vivido a graça. E ele fala que estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem.
Então, eles pensaram que uma vez que eles foram salvos por Jesus Cristo e libertos por Jesus Cristo, que então agora eles podem viver da forma como eles quiserem, uma vida pecaminosa. Então, se eles ouviram a mensagem, compreenderam a mensagem e continuaram vivendo da mesma forma, isso significa que eles nunca entenderam a mensagem de Cristo. Porque Jesus fala que ele nos libertou para a vida e não para a morte. Então agora nós já não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos da carne, como João fala lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, que também você pode olhar lá o estudo, ele vai falar a respeito que os desejos dos olhos, os desejos da carne, a ostentação de bens, isso pertence ao mundo. Nós somos libertos dessas coisas. Não significa que nós não podemos ter coisas, como já falamos aqui diversas vezes, né? Nós podemos ter tudo, só que essas coisas não podem nos dominar, não podem nos escravizar. Então, a gente usa as coisas e amamos as pessoas. O mundo ama as coisas, por isso usa as pessoas para adquirirem essas coisas que eles amam. Esse tipo de comportamento é um comportamento mundano, carnal, é pecado, significa que não entenderam a mensagem. E algumas pessoas entendem assim, bom, já que eu sou livre e que não tem nada que eu possa fazer, porque o sacrifício de Jesus é suficiente e eu não consigo acrescentar nada no sacrifício dele, então eu sou pecador e pecador peca e vou continuar vivendo a vida da forma como eu estou vivendo. E é isso que Judas está condenando, porque se você realmente foi alcançado pela graça, você vai viver uma vida de gratidão, você vai viver essa liberdade a partir da motivação da gratidão. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, pelo fruto você conhece a árvore. Jesus fala, pelo fruto você conhece pelo fruto você conhece a árvore, não é assim? Então você vê Jesus falando, você vê Paulo falando, que ele vai falar que as obras da carne, mas o fruto do Espírito, né? Então eles vão falando o tempo inteiro. Tiago fala a mesma coisa, né, a respeito do fruto, de olharmos para o fruto, e Tiago vai falar que não tem como sair da mesma fonte, água doce e água salgada, não tem como, né? E ele fala, mostra-me a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então as obras que praticamos não nos salvam. As obras mostram que fomos salvos. Então, Judas, ele vai combater esse tipo de comportamento. E é necessário pensarmos como que temos vivido a nossa graça alcançada, como que temos vivido essa liberdade em Cristo, como que temos demonstrado gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Pense nessas coisas e que o Senhor te abençoe.